você abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Nós leremos do versículo 8 a 11. Deixa sua Bíblia aberta nessa passagem, Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 a 11, que é o texto que nós iremos pregar nessa noite. Carta à igreja em Esmirna, e nessa noite o tema do sermão é Cristo e o sofrimento do cristão. Deixa sua Bíblia aberta que durante a exposição nós estaremos lendo os versículos, explicando, e ao final nós voltaremos com algumas aplicações, implicações desse texto para nós, como de forma individual e também como igreja. Meus queridos, nessa semana, vários irmãos da nossa igreja foram diagnosticados com a Covid-19, outros hospitalizados em estado grave, não somente por conta da Covid-19, mas também por conta de outras enfermidades. Confesso para você que no grupo do conselho, do WhatsApp, o presbítero Hugo está aqui a testemunha, e também no grupo dos pastores, foi uma semana bastante atípica, porque o tempo inteiro chegava informações, atualizações médicas, nos informando sobre o quadro clínico de alguns irmãos. E eu digo para você que, de certa forma, essas informações nos assustam. E vou dizer para você algo além disso. Sendo cristão, de certa forma, parece que nos assusta ainda mais. Parece contraditório falar isso, mas eu quero te explicar por quê. Porque, às vezes, nós, cristãos, caímos no erro de pensar que, ao nos convertermos ou sermos convertidos à fé cristã, nós entramos para dentro de uma bolha chamada Cristo, e que dentro dessa bolha chamada Cristo parece que mal nenhum vai nos acontecer. Isso ocorre, queridos, porque nós vivemos num cenário evangélico brasileiro em que muitas igrejas pregam um tipo de evangelho triunfalista e que o tempo inteiro está sendo ensinado de que, a partir do momento que você se torna cristão, todos os seus problemas estarão resolvidos, que você não vai ficar doente, que as suas contas elas vão ser pagas em dias, que você vai ter uma prosperidade financeira sobrenatural, que o seu carro não vai mais quebrar, ou seja, tudo na sua vida passa a dar certo, basta que você faça a oração correta, dizendo que aceita Jesus Cristo. Eu digo para você que eu não gosto muito de filmes evangélicos, justamente por conta dessa temática, que muitas vezes é triunfalista. Geralmente os filmes evangélicos, eles mostram um evangelho em que tudo dá certo. Vou dar um exemplo para você aqui, aquele filme Desafiando os Gigantes. Sei que muitos que estão aqui assistiram, eu também o assisti. E se você lembrar bem daquele filme, esse filme fez sucesso há uns 8, 10 anos atrás, ou mais, né? O enredo daquele filme mostra um protagonista que era um treinador mal sucedido, um marido extremamente pacato, sua esposa não engravidava, seu carro era velho, vivia quebrando, e de certa forma ele era um cristão apenas de aparência, porque o filme nos mostra no início que ele apenas ia na igreja, mas não tinha qualquer envolvimento com a fé cristã. Só que o filme nos mostra que um belo dia, aquele rapaz do filme se converte. E a partir do momento que ele se converte, tudo passa a dar certo. Ele se torna um treinador bem-sucedido, ele se torna um marido extraordinário, a sua esposa engravida, ele ganha um carro 0 quilômetro, ou seja, depois de Cristo, tudo na vida dele passa a dar certo. Eu quero te falar que a ficção nos ensina que, no final, tudo vai dar certo. Essa ideia hollywoodiana que impera hoje é que foram felizes para sempre e que nunca sofreram. Só que a gente sabe que não é assim. E digo para você que quando nós saímos da ficção e nós entramos na realidade, nós sabemos que nem sempre as coisas caminham bem e que às vezes nem sempre terminam bem. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo em que crentes morrem. Nós vivemos em um mundo em que crentes são assassinados. Vivemos em um mundo em que crentes são roubados, que crentes perdem bebês, que crentes ficam enfermos, que crentes perdem empregos, que crentes são acometidos também por uma pandemia. Então, mesmo os cristãos mais piedosos e tementes a Deus também passam por dias de intensos sofrimentos. Essa realidade de intenso sofrimento era uma realidade vivida justamente pelos crentes que residiam na igreja de Esmirna, que recebe essa carta direcionada pelo Senhor. Meus irmãos, o sofrimento
esteve presente na vida de cada cristão da igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna uma das virtudes dessa igreja é que ela não recebe nenhuma censura da parte de Cristo. Só que, no entanto, ela recebe uma carta da parte de Cristo que tem um tom difícil, um tom de morte, um tom de sofrimento, um tom de dificuldades, um tom de provações, um tom de tribulações. Então, a carta mostra que na cidade de Esmirna, ser cristão, se identificar como cristão, viver como cristão, meus queridos, era algo dificílimo. Não é à toa que essa igreja ela é chamada por muitos estudiosos do Novo Testamento como a igreja sofredora. Então, a cidade de Esmirna era uma cidade rica, financeiramente falando, no que diz respeito ao Império Romano, greco-romano. Era uma cidade que era extremamente fiel ao imperador. Era uma cidade que era extremamente pagã, no que diz respeito ao culto que era prestado ao imperador. Tanto é que existia não apenas um templo, mas vários templos construídos naquela cidade com o objetivo de adorar o imperador. E era uma cidade que, ao mesmo tempo, adorava e idolatrava vários deuses. Existia também naquela cidade muitos judeus. Eram judeus, de certa forma, que gozavam do privilégio de serem protegidos pelo Império Romano. E, ao mesmo tempo que eram protegidos pelo Império Romano, eles, de certa forma, usavam desta influência e proteção justamente para trazer sofrimento aos seguidores de Cristo. Então, devido à perseguição dos judeus e dos romanos, ser cristão em Esmirna era literalmente um chamado ao sofrimento. Eu digo para você que pregadores triunfalistas em Esmirna provavelmente não teriam audiência. Porque, meus queridos, diante de tanto sofrimento que esses crentes passavam, a mensagem que eles recebem de Cristo não é uma mensagem de que, olha, fique tranquilo porque vocês não vão sofrer mais. Não era isso. Pelo contrário. Essa carta direcionada a esses cristãos no meio do sofrimento era uma carta mostrando como que Cristo reage diante do sofrimento dos cristãos. E eu chamo a sua atenção para o versículo 8. Eis o primeiro ponto que quero mostrar para você nessa noite, que Cristo é aquele que tem poder para cuidar do seu povo. Enquanto nós sofremos, Cristo não deixa de cuidar do seu povo. Versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Essa carta, meus queridos, começa destacando aqui os atributos de Cristo. E aqui é interessante observar que os atributos escolhidos são escolhidos minuciosamente, justamente para tratar da necessidade ou das necessidades que existiam na igreja de Esmirna. Então, Cristo aqui é descrito como o primeiro e o último, e aqui é uma referência a Apocalipse capítulo 1, versículo 8, e que descreve Deus e que descreve Cristo como o Alfa e o Ômega. Então, esse título aqui aponta que Cristo é soberano sobre a história, que Cristo é o único que possui o atributo da eternidade, ou seja, o primeiro e o último. Ele é aquele que controla não apenas o passado, como também tem poder para controlar o futuro e, ao mesmo tempo, o presente. Um outro fato importante nessa designação de Cristo é que Esmirna, pelo seu grande poder financeiro que existia naquela cidade, ela se auto-intitulava como a primeira entre as cidades da Ásia. Todavia, aqui Cristo aponta que somente Ele, incontestavelmente, pode ser chamado de o primeiro. E não no sentido cronológico, não no sentido de que tem mais poder do que os outros, não. Aqui é num sentido muito mais profundo, aqui é no sentido cósmico. Então, essa mensagem, meus queridos, de que Cristo era o primeiro e o último, que continuava controlando a história, era especialmente relevante para uma igreja que experimentava terrível oposição, terrível sofrimento. Esses crentes precisavam ouvir que Jesus ainda era preeminente e que ainda continuava se importando e cuidando deles. Mas ainda no versículo 8 há um segundo título que aponta para Cristo aqui, dizendo que esteve morto e tornou a viver. E aqui é importante você entender que esses tempos passados
os dois verbos, esteve e tornou, aponta aqui para eventos históricos que descrevem a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E aqui, novamente, este atributo de Cristo confronta um fato histórico que aconteceu na cidade de Esmirna. Essa cidade, no ano 600 a.C., ela foi completamente varrida, completamente destruída pelo rei Alíates da Lídia. E aí, em 290 a.C., por conta de ordem do imperador Alexandre o Grande, essa cidade foi reconstruída, essa cidade reviveu num esplendor maior do que tinha antes de ser destruída no ano 600. Então, a ideia aqui é que, embora a cidade de Esmirna pudesse tirar a vida presente de um daqueles crentes, Jesus Cristo garantirá a vida futura de cada um deles. Uma igreja sofredora como Esmirna precisava ter a certeza de que o seu futuro derradeiro já estava garantido, ainda que na vida presente esses crentes enfrentassem terrível aflição. Então, o domínio de Cristo sobre a história fornece aqui, logo de cara para esses crentes, uma base de conforto para o sofrimento presente e o sofrimento futuro que esses crentes iriam enfrentar. E o texto segue, no versículo 9, há um segundo ponto que mostro para você nessa noite. Cristo é aquele que conhece a situação atual do seu povo. Versículo 9 diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha, repare como que Cristo aqui, o Cristo exaltado, que é assim que ele se define no versículo de número 8, demonstra empatia pela igreja sofredora, pelos crentes que estão sofrendo. Diz que conheço a tua tribulação, a sua pobreza e a blasfêmia que levantam contra ti. E essa palavra tribulação, de certa forma, descreve aqui o problema básico. E as outras duas, tanto a ideia aqui de pobreza quanto blasfêmia, apontam aspectos, resultados advindos justamente dessa perseguição. E essa palavra tribulação no grego tem um significado diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir, porque tribulação no grego é literalmente a ideia de sufocamento, de esmagamento. Então a ideia aqui do texto é que os crentes estavam sendo literalmente espremidos por conta de tamanha angústia, tribulação e sofrimento que eles estavam enfrentando. E aí, por conta desta tribulação, em forma aqui de perseguição, a igreja havia experimentado aquilo que o texto fala, a pobreza. E pobreza aqui, meus irmãos, é no sentido literal, ou seja, eles perderam todos os seus recursos. A cidade de Esmirna, meus queridos, por causa do testemunho da fé em Cristo, o cristão era literalmente mesmo boicotado em seus recursos e seus trabalhos. Então, o Império Romano, quando sabia que alguém era cristão, o que ele fazia era tomar medidas econômicas contra os cristãos, às vezes com proibições, é isso mesmo, com proibições na prática de negócios, ou às vezes partindo para o extremo, simplesmente confiscando todos os seus bens. E tais sanções econômicas por parte do Império Romano justifica aqui o uso do termo pobre, que em grego literalmente aponta para uma desprezível pobreza digna de um mendigo. E a história de Esmirna revela algo ainda mais assim, vamos dizer assim, que aponta para agravar ainda mais a situação de perseguição por parte do Império Romano no que diz respeito aos crentes. A história de Esmirna revela que essa cidade, ela tinha uma lealdade particular a Roma, especialmente por ter construído não apenas um, mas vários templos que serviam como local de adoração ao Deus imperador. Então, esse patriotismo religioso replicava justamente em pouca paciência com os cristãos, quando os cristãos não se curvavam e adoravam a divindade do imperador. Então,
de uma forma assim, bem resumida, o culto imperial permeava, de certa forma, todos os aspectos da vida da cidade, de modo que os indivíduos só poderiam, queridos, ter acesso a recursos financeiros, ter, de certa forma, uma prosperidade material e econômica, se participassem da vida religiosa da cidade. E isso, claro, a vida religiosa era uma vida de culto e adoração ao imperador. Há um aspecto ainda mais importante nessa história da cidade, que todos os cristãos, todos os cidadãos de Esmirna eram obrigados por lei a sacrificar ao imperador. Mais do que isso, as autoridades eram tão dedicadas ao culto que era prestado ao imperador, que até distribuíam dinheiro público aos cidadãos para que eles pudessem participar dos sacrifícios ao imperador. Então, assim, meus irmãos, era quase impossível ter uma participação na vida pública de Esmirna sem ter parte nesse culto pagão e nesse culto ao imperador. No entanto, a fidelidade desses crentes diante de tão grande aflição, o texto aqui vai nos falar que demonstra a riqueza espiritual desses irmãos. Em Apocalipse, queridos, a expressão pobre, e aqui no texto, no versículo 9, é isso que é descrito, a tua pobreza, mas sei que tu és rico. Essa expressão pobre sempre aparece em Apocalipse, fazendo um contraste com a expressão rico. E nessa passagem aqui, rico não é no sentido físico, rico aqui é no sentido espiritual. Ou seja, esta perseguição, esse sofrimento, acabou levando a igreja para mais perto de Deus, como geralmente acontece quando os crentes passam por tribulações. Em outras palavras, apesar da aflição que eles estavam passando, Deus estava derramando sobre esses crentes riquezas espirituais jamais sonhadas. Além disso, o segundo fato que descreve essa tribulação era a expressão blasfêmia. E aqui em todo o livro do Apocalipse, a palavra blasfêmia é usada sempre no sentido para blasfemar contra Deus. E nessa passagem pode ser entendido de duas formas: tanto blasfemar contra Deus ou blasfemar contra o povo de Deus. Então, um fato interessante aqui é que a blasfêmia contra o povo de Deus é uma forma de blasfemar contra o próprio Deus. E o que é mais chocante nesse texto aqui, como Cristo descreve, é que esta blasfêmia partia dos judeus. Os judeus que geralmente acusavam os cristãos diante das autoridades romanas de terem violado supostamente alguma lei romana que de fato os cristãos não violavam. Por isso que Cristo diz que a alegação desses judeus de serem o povo de Deus é anulada pelo fato deles serem instrumentos de Satanás contra o verdadeiro povo de Deus. As falsas acusações contra os crentes induziram, queridos, a tribulação. E o Senhor aqui identifica esses judeus como Satanás, como sinagoga de Satanás, o falso acusador. E aqui nós vamos ver que a descrição que o Senhor faz dos judeus aqui é algo característico da besta durante toda a caminhada em Apocalipse, que é justamente blasfemar contra Deus, blasfemar contra o povo de Deus e, mais do que isso, perseguir o povo de Deus. Então, em suma, segundo esse versículo de número 9, quem se coloca contra o povo de Deus, Apocalipse nos mostra isso como um todo, faz de forma consciente ou inconsciente uma aliança com Satanás. E aí o texto segue, nos versículos 10 a 11, é quando então Cristo termina aquela carta direcionada a esta igreja. E o Senhor então nos mostra um terceiro ponto, que Cristo conhece a situação por vir sobre o seu povo. Se no versículo 9 Cristo fala que já sabia que esse povo estava passando por dificuldade, no versículo 10 Cristo está dizendo, se prepare porque as coisas podem piorar. Versículo 10 e 11 o Senhor diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Então, aqui nesses versículos, nós temos tanto uma profecia, como também temos uma palavra de encorajamento. Então, Cristo diz: não temas. E essa palavra, essa expressão não temas, a forma que é construída no grego, dá a ideia de não tenha medo de ninguém. Ou seja, eles não devem temer porque suas vidas estão na mão daquele que é o primeiro e o último, aquele que já experimentou a morte, mas que ressuscitou vencendo a morte. Aquele que está no pleno controle de cada situação e sabe o que está diante do seu povo, está dizendo aqui para a sua igreja: não tenham medo de ninguém, mas permaneçam firmes e fiéis. Então, em meio à terrível tribulação, o povo de Deus aqui é chamado ao testemunho destemido, acompanhado de perseverança, ao mesmo tempo de uma fé inabalável em Cristo. E, meus irmãos, o destino da igreja de Esmirna não era agradável, mas aqui Cristo estava assegurando àqueles crentes que Ele estaria com eles. E aqui Cristo atesta, então, que o diabo lançará alguns de vocês na prisão, ou seja, o sofrimento inevitável que se colocava na frente daqueles irmãos, daqueles crentes, era justamente a prisão. Então, a prisão aqui, na verdade, era um prelúdio para o julgamento e a execução da sentença por parte do Império Romano. Só que no final do versículo 10 deixa claro o que Cristo tinha em mente quando fala aqui de sentença, colocando como prisão. O final do versículo 10 deixa claro que o julgamento em mente aqui é a pena de morte. O que estava reservado para muitos desses cristãos não era simplesmente uma passagem pela prisão, era justamente a pena capital, era a morte. E aí o texto, que é sublime nesse texto, é que no versículo de número 10, o Senhor coloca um motivo de estar fazendo isso. Ele diz que o propósito em permitir ou lançar aqueles homens na prisão, aqueles crentes na prisão, era provar a fé deles. Enquanto que o propósito de Satanás era justamente levá-los à apostasia. E aqui, há um número aqui importante que nós temos que explicar, é que esse tempo de tribulação será de 10 dias. E 10 dias aqui, querido, não é um número literal. Aqui é um tempo significativo para um determinado período de prova. Então, a expressão 10 dias é uma alusão literária a uma outra literatura apocalíptica que nós temos no Antigo Testamento, que é justamente o texto de Daniel 1, que nós lemos na liturgia. Em Daniel capítulo 1, vocês se lembram que Daniel e seus 10 amigos, e seus 3 amigos, durante 10 dias, foram provados e ficaram sem comer a comida do rei. E daqueles 10 dias, é fato que Daniel e seus amigos foram pressionados, foram tentados a se comprometer com a religião pagã. E aí nós lemos que, ao final dos 10 dias, esses irmãos não estavam dispostos a serem leais à religião pagã da Babilônia. Por isso aqui, então, os 10 dias em Apocalipse aponta justamente para a realidade de que Deus está no controle. E, ao mesmo tempo, afirma que o tempo da tribulação é curto. Ou seja, aquela tribulação poderia ser severa, mas ela teria um início, um meio e um fim. Mas aí, no final do versículo 10, então, é quando o Senhor termina o versículo 10 convocando os cristãos a permanecerem fiéis a Ele. E aqui nós temos um contraste, queridos, com a fidelidade a Roma. Fidelidade essa demonstrada por parte dos cidadãos de Esmirna. E Jesus Cristo aqui, então, convoca os seus seguidores a não prestarem reverência ou fidelidade ao imperador ou à religião pagã, que era demonstrada pelo imperador, mas sim a sua pessoa. E Cristo aqui, então, exorta os cristãos de Esmirna a permanecerem fiéis, sabendo que o testemunho de fé deles viria acompanhado de sofrimento, viria acompanhado de morte. Isso porque se os cristãos de Esmirna perdessem sua vida por causa do testemunho que deram de Jesus Cristo,
aqui há uma promessa, a promessa de que receberiam a coroa da vida. E aqui há uma ironia, queridos, que enquanto na cultura de Esmirna era costume honrar os cadáveres com uma coroa póstuma, Jesus usa a coroa para trazer vida a alguém que estava morto. Um dos temas mais emblemáticos na carta, no livro de Apocalipse, é que Cristo é aquele que faz surgir vida da morte. E a coroa da vida aqui é o emblema da plenitude da vida, a mais elevada alegria e felicidade, a glória da imortalidade que nós iremos desfrutar com Cristo. Então, a aparente derrota dos cristãos na morte pela autoridade da coroa romana significava a vitória e herança de uma coroa celestial. Meus irmãos, Cristo aqui está orientando os crentes de Esmirna, dizendo que nenhum tipo de sofrimento que os acometesse iria impedi-los de receber a recompensa graciosa de Deus destinada a eles. Então, por essa razão, diante do sofrimento por vir, aqui no versículo 12, Cristo consola novamente os crentes com a maior das promessas. No versículo 12 o Senhor diz, olha o que diz o versículo 12, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja: o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. E aqui o verbo vencer aparece no futuro, a forma de promessa. E ao mesmo tempo essa expressão nenhum significa nunca, ou seja, a promessa é que o vencedor nunca será atingido pela segunda morte. Então aqui Cristo está prometendo que os santos, eles vão sofrer. E ao mesmo tempo ele está prometendo que, mesmo que sofram, a ponto de passarem pela morte física na mão dos seus perseguidores, eles nunca, jamais serão separados do amor de Deus. O corpo físico daqueles homens e mulheres crentes poderiam sofrer privações, dor, sofrimento, até mesmo a morte. Só que a promessa de Cristo aqui é que eles jamais seriam lançados no inferno, ou seja, jamais seriam alcançados pela segunda morte. E eu não sei você, mas eu me coloco no lugar desses crentes. E fico pensando que conforto aqueles crentes devem ter experimentado ao ouvirem que Cristo venceu. E ao mesmo tempo a promessa de que porque Cristo venceu e eles estavam em Cristo, eles também venceriam. Mesmo diante do sofrimento, diante da derrota, da morte, aqueles crentes recebem a promessa de que teriam a vitória e a vida celestial garantidas por conta de Cristo Jesus. E digo para você, meus queridos, que nos dias que nós estamos vivendo, dias de dor, de sofrimento, uma carta como essa, e louvado seja o Senhor por isso, essa carta foi escrita não apenas para a igreja de Esmirna, essa carta foi escrita para todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo. E essa carta tem implicações para nós hoje. E a primeira que penso com você é que nós somos desafiados a ter compaixão por outros cristãos que sofrem. João, quando começa a escrever o Apocalipse, ele se identifica como irmão vosso e companheiro na tribulação. Quem escreveu essa carta, nós lembramos aqui, foi João. Ele se identifica com o sofrimento daqueles crentes. Só que mais do que isso, João, quando escreve a carta aos crentes de Esmirna, ele segue a ordem do servo sofredor que foi moído pelas nossas transgressões. Então aqui nós estamos lendo as palavras de conforto de Cristo, através do seu servo João, para uma igreja sofredora. Então eu digo para você que quando nós temos isso em mente, nós começamos a enxergar uma compaixão existente no tom desta carta. E essa compaixão evidencia que os seus autores sabiam de fato o que era sofrer. Shakespeare dizia que quem jamais foi ferido zomba das cicatrizes. Meus irmãos, nós nem sempre nos compadecemos dos sofrimentos do próximo,
porque muitas vezes nós somos insensíveis, ou porque às vezes não estamos passando pela mesma dor e sofrimento que o nosso próximo tem experimentado. Às vezes a nossa insensibilidade é tamanha que nós até zombamos diante do sofrimento de outros irmãos na fé. A nossa insensibilidade, às vezes, nos leva a olhar para o sofrimento daqueles que estão diante de nós e pensamos, o sofrimento é dele, o problema é dele. Eu já tenho tanto problema na minha vida, vou me envolver com mais um problema para quê? A tendência, infelizmente, de muitos cristãos é se distanciar cada vez mais do mandamento recíproco, chorar com os que choram. Eu digo para você que eu percebo que nós hoje estamos insensíveis, não apenas para sorrir com os que sorriem, mas também chorar com os que choram, porque nós estamos vivendo uma vida totalmente umbilical, uma vida centrada apenas em nós mesmos. E às vezes nós temos a tendência de perguntar a um irmão, como é que você está? E às vezes essa pergunta, queridos, ela é acompanhada de uma pergunta, aquela pergunta que você pergunta e já sai correndo. Porque você tem medo da pessoa dizer, eu não estou bem. E o fato dela dizer, não estou bem, coloca sobre você o ônus de se comprometer a perguntar, o que está acontecendo? Posso te ajudar? O posso te ajudar aponta para uma ideia de que nós estamos dispostos a nos relacionar. Nós estamos dispostos a sermos solidários. Só que digo para você que nem sempre nós pensamos dessa forma, porque nós estamos tomados por um egoísmo, por vidas autocentradas, que não nos permite pensar no próximo, como pensamos em nós mesmos. Nós não choramos com os que choram, porque nós estamos ocupados demais com as coisas e não com as pessoas. Nós optamos por não ter tempo para as pessoas e por seus problemas. Mas, meu querido irmão, a imagem bíblica da igreja nos leva, nos confronta, faz com que o nosso rosto fique envergonhado de vergonha, fique corado de vergonha. Porque a imagem bíblica é diferente. A Bíblia fala que nós somos um corpo, e é um corpo em que todos choram juntos. Se um sofre, todos sofrem juntos. Se um vence, todos se alegram juntos. Portanto, se um membro está doente, está chorando, está sofrendo, meu querido, como servos do Senhor, como membros do corpo de Cristo, nós temos que sentir, nós temos que nos condoer, nós temos que ajudar. Então, por conta disso, eu quero lembrar você de que, nesse exato momento, pode ser que você esteja sofrendo, mas não é só você. Muitos outros irmãos em nossa comunidade de fé, ou em outras comunidades de fé, estão sofrendo. Alguns estão doentes, outros estão desenganados pelos médicos, outros estão sofrendo perseguição, outros estão sendo martirizados por conta da fé em Cristo. Se um irmão está em dificuldade, queridos, nós temos que fazer como João, que disse, olha, eu sou um companheiro seu na tribulação. Nós não podemos evitar, nós temos que sofrer com eles. Nós não podemos ser indiferentes, mas nós temos que sim sofrer e chorar com os nossos irmãos na fé que estão sofrendo. E você pode perguntar, pastor, mas como é que eu me compadeço daqueles que estão sofrendo? Meu querido, você pode orar, você pode visitar. Eu sei que nesses dias de pandemia é mais difícil, mas nada te impede de falar, meu irmão, estou indo na sua casa aí, você fica do lado de dentro, eu vou no portão. Liga, usa Zoom, qualquer coisa, mas você pode se fazer presente. O que nós não podemos fazer é fazer com que esse distanciamento social por conta da pandemia seja uma prática que nos leve a nos distanciarmos cada vez mais do sofrimento uns dos outros. Meus irmãos, digo para você que essa pandemia fez com que
nós ficássemos enclausurados dentro das nossas casas. E o triste é porque, às vezes, o contato físico nos leva a perceber quem está sofrendo e quem não está. E a minha oração é que nós possamos, nessa semana, utilizar as formas de comunicação que nós temos e começar a entrar em contato com outros irmãos na fé. Nós não podemos pensar que não existem irmãos sofrendo no nosso meio, porque tem. E nós temos que nos dedicar tempo para conversar com esses irmãos, para orar, para ajudar aqueles que estão à nossa volta e estão sofrendo. Já parou para pensar que os irmãos da melhor idade da nossa igreja estão sofrendo porque não podem estar aqui? E o quão pouco nós entramos em contato com eles durante esse tempo para dizer: meus irmãos, estamos tristes porque vocês não estão congregando conosco, mas nós estamos orando por vocês. Contem conosco. Nós temos, sim, que dizer como João, mais do que isso, de dizer como servo sofredor Jesus Cristo: nós nos compadecemos do sofrimento uns dos outros. Uma segunda implicação desse texto, queridos, é que nós somos desafiados a confiar na soberania de Deus em meio ao sofrimento. Cristo deixou claro, e nós vimos também isso no exemplo de Daniel e seus amigos, que todos quantos se recusam a curvar-se em lealdade aos ídolos e deuses mundanos, todos aqueles que querem viver uma vida de piedade, eles sofrerão. Sofrerão, e aqui no texto aponta para uma ideia de perseguição. Por isso que eu te digo que todos nós já tivemos, nós temos, ou nós teremos que passar por esses 10 dias de provação. Eu não quero te desesperar, mas eu quero te falar que parece que para alguns de nós, esses 10 dias parece que eles são eternos. Às vezes parece que se repetem. Mas não se desespere, porque esses 10 dias, esse tempo está em harmonia com a soberania de Deus. Ele está no controle. E esses 10 dias, da mesma forma que começa, esses 10 dias vão passar. Então, quem sabe, você que me escuta nessa noite, está justamente passando por esses 10 dias. Quem sabe hoje, o tempo que você tem vivido é um tempo de dor, é um tempo de luta, é um tempo de choro, é um tempo de sofrimento. E pela sua ótica, esses 10 dias estão demorando muito para passar. Calma, calma, porque Deus sabe o quanto você pode suportar. Além disso, Cristo na cruz carregou sobre os seus ombros todo o peso de dor e sofrimento que nos era impossível carregar. Então hoje, qualquer peso de dor, de sofrimento que tenhamos que carregar, meus queridos, Ele nos alivia a carga, carregando conosco. Então, esses 10 dias vão passar. E a beleza, enquanto passamos por esses 10 dias, é que nós saímos espiritualmente mais ricos do que quando começou. Aproveite esses 10 dias de sofrimento para desfrutar mais das riquezas de Deus, para se aprofundar em intimidade com Deus, que em outros momentos pode ser que nós não desfrutemos. C.S. Lewis, falando sobre o sofrimento humano, atestou que se o mundo é realmente um vale de lágrimas, estas lágrimas estão sendo muito bem proveitosas. As lágrimas são proveitosas porque nos levam para mais perto de Deus. E em tempos de sofrimento, geralmente, aprendemos mais de Deus. Parece que em tempos de sofrimento, o cuidado de Deus fica mais cristalino diante dos nossos olhos do que em outros momentos. Então digo para você que é fato que não existe poder nas lágrimas, mas em meio às dores da vida, as lágrimas são usadas por Deus para regar os frutos do conforto e do consolo divino em nossas vidas. Essas lágrimas, queridas, são bem proveitosas porque podem ser consideradas o grande ainda não da eternidade. As lágrimas que derramamos aqui por conta do sofrimento
nos leva a lembrar do lugar onde estamos e desperta em nós a sede do lugar que um dia nós estaremos. Nós cantamos nessa noite sobre isso, esperamos o dia da grande vitória. Então, um lugar em que todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxutas, a dor cessará, o sofrimento não mais existirá. Thomas Adams, um puritano, dizia que a esperança conta à alma histórias doces sobre alegrias triunfantes, o conforto existente no céu, a paz, a alegria, os triunfos, os cânticos de casamento e as aleluias existentes no lugar aonde ela vai com alegria, distante do presente fardo. Meus queridos, esses 10 dias, espere, calma, porque logo, logo, o dia que nós ansiamos, o dia da vitória, em Cristo Jesus há de chegar. Só que é válido ressaltar ainda que confiar e esperar na soberania divina diante da dor, do sofrimento, da tribulação, é também, meus queridos, confiar que Deus tem poder para mudar aquela situação. Uma das coisas que eu fico triste às vezes com o povo presbiteriano é que nós acreditamos muito pouco no poder de Deus. Quem disse que nós não acreditamos que Deus cura? Quem disse? Nós acreditamos que Deus cura e Ele tem poder para fazer isso. Mas às vezes a nossa fé, as nossas orações são tão desprovidas de fé que parece que nós nem conhecemos tão bem o Deus ao qual nós dirigimos nossas orações. Então, eu quero te falar nessa noite que nós confiamos que Deus sabe de todas as coisas. E nós oramos a Ele, criando a expectativa de que Deus tem poder para mudar qualquer quadro difícil em nossa existência. Reverendo Ronaldo Lidório, um de seus artigos, cita um hino que era cantado na igreja de Gana, enquanto ele foi missionário naquele país. E a parte da letra dizia o seguinte: não cremos na dor sem Deus, o Deus do impossível. O que os nossos irmãos africanos, queridos, queriam expressar com essa canção é que descansar na soberania divina em dias de sofrimento é esperar contra a esperança e crer no Deus dos milagres. No sofrimento, nós crentes descansamos na soberania divina que tem poder tanto para abrir os céus e agir, bem como também sentimos paz em saber que toda a nossa vida está debaixo do controle soberano e amoroso do nosso Deus. Então, espere, mas espere confiando de que Ele tem poder para mudar a sua realidade hoje, agora. E que se Ele não faz, Ele continua sendo Deus e continua sendo amoroso. E a última implicação, e aqui termina o sermão nessa noite, é que nós somos desafiados a louvar a Cristo que sofreu e se compadece de nós. Aquele que esteve morto, mas reviveu, nunca desampara o seu povo, principalmente em dias de intensa angústia, de dor e sofrimento. E o que Cristo fez com a igreja de Esmirna é um retrato do que ele sempre faz com o seu povo. Ele sempre se compadece da dor e sofrimento do seu povo, porque Cristo sabe o que é sofrer. Meu irmão, nós precisamos sempre nos lembrar que o pecado afetou o mundo, não apenas no sentido espiritual, mas também no sentido físico. Por isso que, enquanto nós vivemos neste mundo, é certo que nós sofreremos. E em muitas ocasiões, nós sofreremos ainda mais por causa da nossa fé em Cristo. Então é normal os crentes gemerem neste mundo de miséria. Meu querido, viver à vontade nesse mundo caído levanta sérias suspeitas sobre a sacralidade da nossa fé. Então, dessa forma, as provações, as tribulações enviadas pelo Senhor avivam a graça da esperança em nosso coração. As dores do presente avivam a memória que Cristo não pergunta ao ferido como ele se sente, mas Ele mesmo, Cristo Jesus, se tornou ferido em nosso lugar. Cristo sofreu não foi para nos privar do sofrimento, mas foi para nos ensinar a suportar o sofrimento.
Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz que, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Há um livro do Philip Yancey chamado Deus Sabe Que Sofremos. E nesse livro, o Philip Yancey conta a história de um cristão chamado Sr. Buckley, que em 1969 teve a sua casa totalmente consumida pelo fogo. E ele conseguiu escapar com vida. Só que, ao passar por aquele processo todo, tempos depois, esse Sr. Buckley relatou o seguinte sobre essa experiência: acho que sofremos muito mesmo. Perdi 2 dos meus 3 filhos, perdi minha primeira esposa e quase morri queimado naquela noite. Mas o Senhor diz que não nos prova mais do que podemos suportar. Se parece demais, Ele está bem ao nosso lado, dando-nos a força que não sabíamos possuir. É a obra de Cristo, perpassando principalmente por seu estado de humilhação, encarnação, que nos prepara para tomarmos a nossa cruz e vivermos a vida da cruz. Uma vida de dor, uma vida de sofrimento, uma vida de autonegação. E é fato que nós só conseguimos suportar o sofrimento neste mundo de miséria, porque o nosso Salvador não apenas se compadece de nós, mas Ele é aquele que nos fortalece a passar por todo e qualquer sofrimento. Embora as tribulações, perseguições, sofrimento estejam no nosso caminho, meus queridos, nós temos o conforto de saber que Jesus Cristo o atravessou antes de nós. Nós, cristãos, temos a esperança de Cristo para nos animar. Nós temos a sua graça para nos apoiar. Nós temos o seu exemplo para nos ensinar a suportar as mazelas desta vida. Por isso digo para você que nós não vivemos em uma bolha, protegidos do sofrimento, mas em meio ao sofrimento, nós temos a presença doce e maravilhosa de Jesus Cristo. E é a presença de Jesus Cristo que traz alegria em meio à dor, esperança em meio à desesperança, refrigério em meio à angústia. Por isso eu convido você nessa noite a louvar a Cristo, porque em sua soberania Ele nos envia dias de dor, dias que aparentemente são ruins, mas que revelam mais da sua presença e mais da sua face. Eu convido você nessa noite a louvar a Cristo, porque nele e através dele, no final, todas as perdas neste mundo significa ganho quando finalmente experimentarmos a vida eterna. Olha o que um homem que se apega ou se apegou a Cristo como seu consolo nesta vida e na morte, como diz o Catecismo de Heidelberg. Olha como é que um crente diz. As palavras de John Owen, puritano à beira da morte, soa como um refrigério. Esse homem à beira da morte dizendo: estou indo para o amor da minha vida, ou melhor, para quem me amou com amor eterno, o único fundamento de todo o meu consolo. Por isso, viva, ore, espere, aguarde com paciência e não se desespere. A promessa permanece invencível de que Ele jamais o deixará, nem o desamparará. Dessa forma, eu convido você que está enfrentando dias de dor, de sofrimento, de angústia, a ficar em pé e cantarmos juntos o hino 108, Sou Feliz com Jesus.